Graça e paz, queridos, amém? Uma alegria poder estar aqui hoje com os irmãos, tendo essa rica oportunidade de pregar a palavra. Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, leremos o versículo de número 13 e o versículo de número 19. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 13 e o versículo de número 19. De verdade, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Tenho certeza que eu tenho uma palavra para te alimentar nessa noite. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para vosso Deus. Portanto, ele é tardio em irar-se, e longânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se, suspender a desgraça prevista. Verso de número 19. E eis que o Senhor manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo, e vos restituiu o trigo, o vinho novo e o azeite. Repete comigo: essa noite é uma noite de restituição. Amém? Olhe para cá, me dê a sua atenção. O livro de Joel é um profeta daqueles que a gente chama de profetas menores. Ele compõe o quadro dos 12 profetas menores, e nós entendemos que ele é um dos profetas menores, não porque tinha menor importância, mas porque talvez trouxe um pouco menos de informação do que os outros profetas maiores, que a Bíblia nos dá um pouco mais de informação, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são tidos para a gente como profetas maiores. Os outros 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, enfim, cada um deles são tidos como profetas menores. É bem verdade que eles ficam bem no centro da Bíblia, naquilo que foi a nossa composição dos nossos 66 livros, e talvez por trazerem mensagens rápidas, curtas, e até mesmo mensagens que às vezes parecem que nem tem a ver com a gente. Parece que às vezes a gente deixa um pouco esses livros de lado e temos o costume de ler e estar lendo, mas a gente gosta mais do Salmo, porque o Salmo é mais legal, o Salmo, a leitura é mais leve, o Salmo, a gente lê que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente gosta muito das profecias de Deuteronômio, como diz lá que coloco diante de você a bênção e a maldição, porque é bom de ler e é proveitoso de fato. A gente gosta muito de Mateus, Marcos, Lucas, João. É Jesus fazendo o cego enxergar, o coxo levantar. É Jesus fazendo gente morta ressuscitar, e de verdade, eu quero viver isso. E acredito que você também querendo viver isso. A gente se apega a esses textos e acabamos não dando tanta importância a textos como esses, que são os profetas menores. É bem verdade que você já usou alguns textos e provavelmente algumas festividades de jovens, de irmãs, de igreja, você já teve como tema algum desses textos que são profetizados por um desses profetas menores, mas a gente parece que pinça o que quer, e a partir daquilo que a gente pinça o que quer, a gente parece que resume todo aquilo que está escrito ali, aquele texto, ou aquela profecia. Por exemplo, quem nunca escutou Ageu falando que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Quem nunca vai lembrar de Oséias falando que o meu povo perece por falta de... Todo mundo sabe. O Joel, ele profetiza que nos últimos dias o Senhor derramaria do céu sobre toda a carne. Então, a gente pega esses textos e parece que pinça, porque parece que essas profecias não são para a gente, parece que é um povo específico. Mas eu queria hoje, de uma maneira desafiadora, te trazer para o contexto de Joel, porque talvez o contexto de Joel seja o teu contexto. Talvez seja um texto que você passou por ele correndo, mas talvez tenha aqui de Deus resposta para a tua vida e para o momento que você vive hoje.
Talvez a partir desse texto, que é tão sagrado quanto Mateus, é tão sagrado quanto Deuteronômio, é tão sagrado quanto Apocalipse, tem uma resposta de Deus para a tua casa e para a tua família. Eu quero te desafiar a entrar no texto comigo e a gente pensar e entender, porque talvez o que estava acontecendo aqui esteja acontecendo na sua vida. Como assim, Francisco? O texto de Joel, ele é escrito e profetizado para um povo, e esse povo é o povo de Deus. Eu não sou daqueles que acreditam que Israel deixou de ser o povo de Deus, longe disso, mas eu acredito que eu também sou. Eu acredito que aqueles que aceitaram Jesus e são a igreja de Cristo, eu acredito que nós também somos o povo de Deus. A Bíblia diz que esse povo, em algum momento, ele se afasta da presença de Deus. E por se afastar da presença de Deus, a Bíblia diz que vem algumas assolações sobre eles. E ainda que tem uma galera que diga que Deus não castiga, que Deus não permite vir mal, que Deus não... Eu vivo pela Bíblia. Para mim o que vale não é minha esperança, não é minha experiência pessoal. O que vale para a gente é o que está escrito. O que vale para a gente é o que está aqui. O que está aqui é o que vale para a gente. O que está aqui diz que o povo, que sim é o povo de Deus, é amado por Deus, viveu experiência com Deus, Deus abençoou, abriu porta, por se desviar e sair da presença de Deus, eles passam um momento de privação e provação. A Bíblia diz que o povo que outrora era próspero, crescia, prosperava, um povo que tinha suas plantações riquíssimas, os seus animais muito bem alimentados, de repente vem como se pragas sobre o povo, e a Bíblia diz que vem uma multidão de gafanhotos, e não são gafanhotos normais. O texto faz questão de dizer que eles têm rostos como de cavalo. A Bíblia diz que eles são como guerreiros correndo à frente, de forma que quando aqueles gafanhotos viam, o que estava à frente deles era como o jardim do Éden. Mas depois que eles passavam, era como uma terra vazia. A Bíblia diz que vem o primeiro, o cortador, depois vem o migrador, o destruidor, vem a lacusta, vem o pulgão. Todos eles passam e arranca tudo, e tira tudo, e eles vivem de verdade o fundo do poço, Rafael, porque você imagina alguém que vive da agricultura e vive da criação de animais, agora você não tem mais o que colher, e você não tem mais o que alimentar os animais. O momento que eles vivem é o momento em que uma mãe olha para um filho e não tem o que dar de comer. É o momento em que um pai de família olha para a sua casa, vê falta e não tem resposta para a falta da sua casa. Tudo isso por quê, Francisco? Porque eles escolheram se afastar da presença de Deus. O texto faz questão de dizer que quando Deus começa a restituir, ele começa a restituir pelo trigo. Por quê? Porque se ele tem que restituir é porque o trigo acabou. Então falta o alimento, falta o que comer na casa. Tudo isso por quê? Porque alguém escolheu se afastar do Deus. Talvez, pastor Eduardo, porque colocaram o trigo no lugar de Deus e Deus no lugar do trigo. Talvez porque se apegaram tanto àquilo que Deus dá e esqueceram de viver o Deus que dá. E talvez a gente esteja passando hoje algumas privações porque estamos colocando o trigo no lugar de Deus. E estamos colocando Deus no lugar do trigo. Não, o trigo eu procuro quando eu preciso. Deus eu não vivo sem a presença dele. O trigo eu procuro quando tenho fome. Deus eu procuro com fome ou sem fome, com sede ou sem sede, com saúde ou sem saúde, com alegria ou sem alegria. Deus é a minha vida. E em algum momento me parece que eles trocam e por trocar, Deus quer Deus, permite que eles vivam sem o trigo. Francisco, Deus não castiga, Deus, eu que sou ruim, castigo meus filhos para trazer para perto. Eu que sou ruim, não castigo Alice e Bernardo por prazer em vê-los sofrer. Eu quando pego Alice e coloco de castigo é porque eu quero vê-la melhorar. E entendo que por amor eu estou ensinando a ela um caminho para não sofrer mais lá na frente. Eu que sou ruim faço isso. Imagina Deus que é bom, que ora para você. Às vezes Deus toca em áreas que Ele sabe que tem que tocar, porque é a maneira dele de chamar a tua atenção. Aleluia. Talvez
Esse momento que você está vivendo é Deus olhando para você e dizendo: olha, volta para casa. A tua mente estava tão cauterizada, ele já usou tanto profeta, tanta gente para falar com você, você já escutou palavra atrás de palavra, aí ele tocou. Não, ele não tem prazer na tua lágrima, no teu sofrimento, não. É ele dizendo assim: volta. 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 O problema do povo é que o povo é como nós somos. E o que o povo vai fazer, pastor Eduardo? Já sei, Deus gosta de oferta. Eles vão correr e vão pegar uma oferta e vão colocar uma oferta no altar. Deus está só olhando. Eles correm, pegam o animalzinho, pega e coloca no altar. Deus está só olhando. Passa mais praga lá, passa mais praga. Aí eles não tem mais o que ofertar, pastor. Eles não tem mais o que colocar no altar. Não tem mais a oferta para colocar, não tem mais o animalzinho. E quando não tem mais nada, alguém pensa. Antigamente, nós rasgávamos as vestes, colocávamos cinza na cabeça e ele se arrependia do mal que estava fazendo. O povo então deles vai correr e rasgar a roupa. Vai correr e jogar cinza na cabeça. Aí Deus, eu estou vendo, mas eu não vejo como um homem vê. Eu vejo por dentro. E o texto diz assim, Marcos: rasgai os vossos corações. Aleluia, aleluia. Porque a veste é de costume, tu rasga todo culto, mas eu quero ver rasgar o coração. Aleluia, aleluia. Deus está aqui nesse lugar dizendo para você: é tempo de você rasgar o coração na presença dEle. É uma noite de restituição para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família. Mas rasga o coração. Aleluia. Quando eu venho para o culto e rasgo a roupa, o Luciano olha para mim e fala: Francisco é espiritual demais. Quando eu venho para o culto e coloco cinza na cabeça, o irmão do lado olha: Francisco, tá queimando. Mas Deus está olhando e fala assim: não, eu quero que você rasgue aquilo que o homem não consegue ver que você está fazendo. Eu quero que você faça aquilo que não é para aparecer para o vizinho da cadeira do lado. Eu quero que você faça aquilo que é de verdade. Evangelho nunca teve a ver com oferta grande. Evangelho nunca teve a ver com culto barulhento. Evangelho tem a ver com verdade. Verdade. Se o teu barulho for de verdade, faz barulho. Se o teu rasgar de roupa é de verdade, rasga a roupa, mas que seja de verdade. Talvez você está no fundo do poço e entrou hoje aqui pedindo uma resposta de Deus. E a resposta de Deus é que a tua restituição passa por um rasgar de coração. Passa por você tirar essa sua máscara e falar verdades no altar. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não tem a ver com performance. Não tem a ver com qualidade. Tem a ver com verdade. Verdade. O meu problema é que sou homem, falho. Porra. E quando começa a vir tudo isso, eu começo a querer me esconder das minhas responsabilidades. E começo a botar a responsabilidade em todo mundo ao invés de assumi-la. É o que? A aula de escola dominical hoje aqui. Eu olho e não, eu estou vivendo essa vida aqui porque alguém fez cara feia na igreja e eu me senti ofendido e decidi que lá não é mais meu lugar. Não, eu estou vivendo isso é porque lá em casa só eu era crente. É tantos anos lutando que eu estou cansado. Não, pastor, porque eu estou lutando por aquele menino tem um tempão, mas eu só vejo piorar. Eu estou desistindo e vou viver a minha vida. Talvez você está indo embora porque você nunca esteve dentro. Porque a verdade do Evangelho
É você assumindo a tua responsabilidade. É no amor. Vai ficar triste comigo não? Vai não? Repete comigo assim: não vou ficar triste. É no amor. É porque tu não tem coragem nem de ir embora. Tu fica aqui dentro vivendo essa mentira e botando a culpa no irmão A, B ou C. Mas é. A Bíblia diz que um dia Jesus de Nazaré, pastor, não foi qualquer um, não, foi Jesus de Nazaré, olhou para Pedro e falou assim: Pedro, tu tá endemoniado, cara. Tu tá cheio de demônio. Não foi o diácono que estava chateado com a vida e brigou com a esposa. Não foi o Francisco pregando essas coisas, não. Foi Jesus que olhou para ele e falou assim: tu tá com demônio, cara. Tu anda comigo 3 anos e tá endemoniado. O Pedro junta tudo que ele tem. E o que junta tudo que tem, vai para sua insignificância, para no lugar, mas ele não vai embora. Não, ele não vai embora, não. Jesus chamou ele de endemoniado. E aí, Pedro, não vai embora não? De verdade, eu acho que o Pedro estava tão perdido que ele nem sabia se estava endemoniado mesmo ou não. Mas mesmo confuso, ele fica. 6 dias depois, Jesus está subindo o monte da transfiguração para revelar o que não tinha revelado para ninguém ainda. Sabe o que ele chama? Ele chama o João, que é amigo. Ele chama o Tiago, que vai ser o primeiro a morrer, está disposto a dar a vida pelo Evangelho. Mas ele chama o João, chama o Pedro, que não é bom de nada. Mas é teimoso ao ponto de dizer: daqui eu não saio. Um dia Jesus traz uma mensagem dura e no final ele não falha no amor. É no amor, mas a mensagem é dura. Vocês não vão embora também não? Aí Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. No amor mesmo. Será que essa não é a noite de você parar de dar desculpa, assumir a tua responsabilidade, voltar a colocar a mão no arado e voltar a viver a verdade daquilo que Cristo tem para a tua vida? No amor mesmo, balança esse irmão que está do seu lado e fala: Deus te achou. Fala: Deus te achou. Volta correndo porque Deus te achou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa é uma noite de portas abertas para Deus restituir coisas que você perdeu. Eu vou profetizar na tua vida um tempo de portas abertas da parte de Deus. Está disposto a rasgar coração? Está disposto a assumir responsabilidade? Está disposto a se posicionar? Se prepara, porque Deus tem resposta para você. Qual é? Restituirei o trigo. Faltava lá? Fica tranquilo, porque eu sou o Deus que abre porta. Não vai mais faltar. Nós criamos um falso pensamento, que é de que parece que para nós prosperarmos financeiramente, parece que a gente tem que viver uma vida de pecado. Já viu? Parece que santidade parece que está atrelado à pobreza, quando a Bíblia não diz nada disso. Parece que eu só posso ser santo se eu tiver com a roupinha rasgada, eu só posso ser santo. Talvez pela realidade de tanta corrupção no nosso país, a gente vê as pessoas enriquecendo tanto, devido a tanta corrupção, parece que a gente associou isso e trouxemos isso para o Evangelho. Mas o que vale para mim não é a experiência de quem vive lá fora, o que vale para mim é o que está escrito. E o que está escrito é que quem sustenta o povo de Deus é Deus. O que está escrito é que se tem alguém que tem poder de abrir porta, é Deus. Não. Deus não perde para a entidade do espiritismo. Mas quando eu estava lá, abri a porta. Se posiciona aqui, que Deus abre porta muito maior aqui. Aleluia. Não, mas tem uma irmandade lá fora que todo mundo que faz parte dela está rico. Não faço parte daquela irmandade, eu faço parte da irmandade da igreja. E nessa igreja tem um pai que é o Senhor da casa. E esse é o que é o Senhor da casa, é Ele que sustenta a casa. A gente espiritualiza tanto que a gente esquece essa parte. Eu gosto de Adão no jardim, porque no jardim tem a árvore da vida? Espiritual. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Espiritual. Mas também tem árvore frutífera, para ele se alimentar de tudo que ele quiser, material.
Porque Deus, quando é o Deus da casa, Ele sustenta a casa. Você tem fé para receber? Eu quero profetizar que será o Natal mais próspero da tua família. Será o tempo em que teus filhos ganharão os melhores presentes. Você terá a mesa mais cheia. Deus ainda abre porta. Francisco, cheguei desempregado. Se posiciona aqui que Deus é um Deus que supre o seu povo. Aleluia. Aleluia. Eu prego há 15 anos nessa igreja e nunca falei sobre bens materiais. Mas Deus me incomodou para dizer que Ele é aquele que muda histórias. Deus é aquele que muda vidas quando nós nos posicionamos. Para de roubar de Deus aquilo que você deveria dar a Ele. Para de comer a semente que Ele te deu. Eu gosto de 2 Coríntios capítulo 9 que diz assim, ó, Deus é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Tu está comendo a semente por quê? Se tu já tem o pão para alimento. Ele está cuidando do teu futuro, mas Ele também cuida do teu presente. O nosso problema é que a gente quer tudo para agora, tudo para agora, tudo para agora, tudo para... E estamos colocando Deus no lugar do trigo e o trigo no lugar de Deus. E me parece, mas que nessa situação toda, parece que o pessoal lá de fora, às vezes tem mais fé do que a gente do lado de dentro. Todo mundo que já foi porteiro de igreja aqui sabe, tudo que você imaginar a igreja eu já fiz. Aula para criança, porteiro, tesoureiro, tudo que tu imaginar. Eu só não fui líder de irmã. Fora isso, tu imaginar a igreja eu já fiz. Quantas vezes o pastor Eduardo na portaria, via alguém assim, varão, vim aqui trazer o dízimo. Eu falei, varão, mas tu congrega aqui? Não, eu estou afastado. Não, eu nunca fui crente, mas eu descobri que o Deus dos crentes, Ele abre porta. E trazia aquele dízimo, aquela oferta. Quantas vezes no trabalho alguém olha pra gente e fala assim, Francisco, tá na igreja? Então, leva esse negócio aqui pra igreja. Tu é crente? Não sou não, tô até com serviço sem nota por fora. Mas eu acredito no Deus que se revela na igreja. Irmão, não sei qual é a tua fé, mas a minha fé hoje é para dizer para você que é um tempo de restituição. É um tempo de restituição. É um tempo de restituição. Quando ele fala de trigo, ele fala de alimento no mundo físico, mas ele também fala de alimento espiritual. Porque o capítulo 4 de Mateus, Jesus falando para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é que Deus tem alimento material, mas Deus também tem alimento espiritual. E quando eu me posiciono, Deus supre tanto natural quanto espiritual. Eu acho que você não entendeu. Quando eu me posiciono, Deus supre tanto material quanto espiritual. O que me adianta? Ter aquela casa maneira, ter aquele carro maneiro, ter aquele emprego maneiro e não ter a presença de Deus. O que me adianta? Você está com as suas férias planejadas para aquele lugar maneiro, mas você não poder levar Deus junto com você. O que adianta tudo isso? O que ele está dizendo assim, restituirei trigo, restituirei a condição de viajar, mas vou junto, restituirei a condição de ter a casa, mas eu vou junto. Pastor Emerson, no jardim tem árvore para ele comer o que ele quiser. Quer doce? Manga. Quer amargo? Jiló. Quer salgadinho? Hortaliça. Mas o que faz do lugar ser paraíso não é árvore para comer. O que faz do lugar ser paraíso é que Deus vai na casa todo dia. Aleluia, 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 aleluia. Porque às vezes a mesa é daquela de vidro, o pastor Eduardo escrito Coca-Cola em cima, mas eu sento lá, coloca a Dona Maria do lado, as crianças, a gente senta, faz aquela oração e Deus está na casa. É simples, mas é um paraíso. É simples, mas é um paraíso. A televisão talvez não é daquela bonitona que tu tem lá, marcam 60 polegadas, aquele sofá maneiro. Não é, às vezes é. Mas eu sento com meu filho para assistir aquele jogo de futebol. Eu sento lá e quando acaba ali aquele momento de comunhão com meu filho, eu tenho certeza que Deus estava ali comigo. Não, a cama é sim, mas a gente não dorme em cama separada. Não. Tem Deus na casa. Tem presença de Deus na casa. É estranho porque a despensa não está lotada do jeito que eu... Mas alimento de casa ainda sai quilo para alimentar gente que nem da casa é.
O que faz da casa ser um paraíso é a presença dele na tua casa. É a presença dele na sua 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 casa. A minha questão é que Deus quer levar trigo para a sua casa. Deus quer levar pão para a tua casa. Deus quer levar para a tua casa um alimento espiritual. E o problema é que a gente está se alimentando de tudo que o mundo oferece. E está esquecendo de se alimentar do alimento que Deus preparou para a gente. Sabe qual é o meu problema? O meu problema é que parece que a nossa geração é aquela geração de 2 Reis, capítulo número 4. A Bíblia diz que o profeta acabou de ressuscitar o filho de uma mulher. A Bíblia diz que ele vem correndo para Gigal. Quando ele chega para Gigal, ele tem fome. E quando ele tem fome, ele fala para os filhos do profeta: prepara para mim uma sopa de ervas, que eu estou com fome. A Bíblia diz que os filhos do profeta vão correndo e cada um vai pegar uma erva, até que um pega uma erva brava, venenosa, pastor Isaías. A Bíblia diz assim que pegou, não é por maldade. Ele pegou porque não conhecia o que estava pegando. E por não conhecer o que está pegando, ele vai pegar aquela erva e vai colocar no meio da panela. O texto diz que alguém come e diz assim: ó, tem morte na panela. A morte não entra na panela por gente mal intencionada. A morte entra na panela por gente ignorante. Então o que mata não é só gente mal intencionada, o que mata também é gente ignorante. Sabe qual é o nosso problema, Vicente? É que a gente está dando ouvido para um monte de gente ignorante. Aprende aqui todo dia, com gente que tem bagagem para ensinar e vida para ensinar. Aí aparece um garoto na internet. Um menino que nunca orou por ninguém, nunca visitou ninguém, nunca leu a Bíblia. Aí ele vai, não, porque Jesus não é Jesus. Eu aprendi que Jesus é Yeshua. Miserável, a tua avó expulsa demônio em nome de Jesus um tempão e o demônio sai. Não, porque Deus não é mais Deus, Deus é Dus. E você está aí, um monte de morte entrando na tua casa, um monte de morte entrando na tua panela, porque você deixa qualquer um colocar comida na sua mesa espiritual. Você aceita a palavra de qualquer um que aparece para você. Tu sabe a vida desse cara, tu sabe como ele vive, tu sabe como é que é o comportamento, o testemunho dele. Aí aparece esse garoto com uma novidade. Irmão, de verdade, o que sustenta a gente não é novidade, o que sustenta a gente é palavra. O que me sustenta não é corte de internet, o que me sustenta é palavra. O que me sustenta é uma ceia de manhã e sendo pregado que Jesus pegou o pão e partiu e falou: esse é meu corpo, esse é meu sangue. O que sustenta a minha vida é trigo, palavra. É tempo de nós amadurecermos e começarmos a levar palavra para nossa casa. O que nos faz mudar de nível, palavra. O que aviva a igreja, palavra. O que restitui teu casamento, palavra. 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 Francisco, o tempo é ruim porque parece que todo mundo vive mentira. Parece. Se Samuel pensasse assim. Samuel está num contexto aqui. O pessoal que discipula ele é o pessoal que não tem vida. E o texto diz assim, ó: naquele tempo era raríssima a palavra do Senhor. Então o pecado tem espaço onde falta palavra. A morte entra na panela quando falta trigo. Porque quando o trigo entra, a morte na panela tem que ir embora. O texto diz assim, ó: antes que a lâmpada de Israel apague. A lâmpada de Israel era o candelabro de ouro. Porque Deus está dizendo, antes que fique tudo escuro, que ninguém consiga enxergar nada, Deus dá um grito: Samuel. E um tempo em que a palavra era escassa, e um tempo em que a escuridão ia tomar conta do lugar, Deus chama um homem e levanta ele com o poder da sua palavra. Vai se levantar um Samuel, Vicente, para pregar palavra. Ah, mas o coleguinha tal, o irmãozinho tal, está pregando um monte de mentira, só quer saber de enriquecer. Aqui a gente está para pregar palavra. Aleluia. O texto diz que no tempo de João Batista,
a palavra era raríssima. 400 anos sem palavra profética. Até que no capítulo 3 de Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: estando João Batista no deserto. Não era na praia, era no deserto. Veio a João Batista a palavra do Senhor. O templo é lindo, é ouro pra cá, prata pra lá, música bonita pra lá. Mas onde o povo ia para mudar de vida, era no deserto do João. Não, se é para rasgar roupa, vai para aquele templo esquisito do Herodes. Mas se é para rasgar coração, vão para a igreja do João, que na igreja do João tem palavra, 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 palavra. E na igreja do João não era mamão com açúcar, não, ele é quando... João não está preocupado se o senhor ia sair daqui chateado com ele, se a senhora fica... João está preocupado com a tua alma, não está preocupado com o teu sorriso. Raça de víbora! Quem ensinou vocês a ficar fugindo da ira vindoura? E outra palavra, para de rasgar roupa, rasga o coração. E o texto diz que a igreja estava lotada. Lotada. A marca da igreja: trigo, palavra. 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 Eu sou maçante nisso, Marcão, mas de verdade, velho, tinha ar-condicionado na igreja do João? Tinha ar-condicionado? E a igreja? Tinha cadeira acolchoada? Tinha. E a igreja? Franzinho está desmerecendo, longe disso. Eu amo isso aqui, ó. Mas tinha fundo musical enquanto o João pregava? Tinha. Mas a igreja... Tinha microfone na igreja do João. E a igreja... Não se engane. Quem nos trouxe até aqui não foi o ar-condicionado, porque a igreja não tinha ar-condicionado e era lotada. Não se engane, porque quem nos trouxe aqui não foi essa cadeira acolchoada, porque lá fora a gente carregava a cadeira de plástico no telão, e a igreja já era lotada. Não se engane, porque o instrumento hoje é o melhor, lá atrás não era não. E a igreja lotada, porque o que sustenta a igreja e mantém ela de pé é a palavra. Aleluia. Estenda suas mãos. Eu profetizo uma restituição de vida material, mas profetizo uma restituição de vida espiritual. Palavra na tua vida, palavra na tua casa, palavra. Deus entrando na sua casa e tendo liberdade na tua casa. Palavra. Aleluia. Eduardo, o texto diz assim, ó, que depois que ele restitui o trigo, aí eu vou restituir o vinho novo. Repete comigo, não é vinho. Não, mais alto, não é vinho. Repete comigo, é vinho novo. O quê? O vinho, que simboliza alegria, o mundo até tenta imitar e nos proporcionar uma alegria. É uma alegria esquisita, porque você vai para o pagode, você vai para o baile funk, você vai para a cachaça, você arruma lá aquela moça bonita que você nunca achou que conseguiria arrumar. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, aí aquela alegria não está mais lá, aí aquele prazer não está mais lá, aquela depressão começa a bater. Aí você nunca teve aquele bem material. Aí no teu trabalho apareceu a oportunidade de botar a mão no negócio que não é seu. Aí você pega, vem pra casa, hein? Nunca tive isso, olha o que eu tenho agora, tá muito bom. Aí você coloca a cabeça no travesseiro. Aí você descobre que era melhor não ter do que ter daquele jeito. E aí
você começa uma vida vivendo essa mentira do mundo, que te oferece uma alegria de mentira, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, essa alegria foi embora. Jeremias capítulo número 2, Deus fala assim: eu tenho 2 problemas com o meu povo. É que o meu povo me abandonou, e eu sou uma fonte inesgotável. Eu acho que você não entendeu. O meu povo me abandonou, e eu sou uma fonte inesgotável. Eu não sei qual é a tua sede, mas Deus tem água para matar a tua sede. Colocou a cabeça no travesseiro? Tem para matar a sua sede. Acordou? Tem. Aí ele fala assim: me trocaram por uma cisterna rota. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna que tu vai lá, ela está rachada. Então, ora tem água, ora não tem. Ora tem água, ora foi embora. Arrumou uma moça bonita, alegria. No outro dia vai procurar a moça bonita, não está mais lá. Bebeu aquela bebida bonitona, carona, alegria. Botou a cabeça no travesseiro, quando voltou para lá, não alegra mais. Usou aquele negócio esquisito lá que te deixa doidão. Usou aquela alegria, botou a cabeça no travesseiro, voltou lá, usou de novo, não alegra mais. Ai Deus, eu sou uma fonte inesgotável. 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 E como eu vim para profetizar sobre a tua vida, eu vim para profetizar no teu casamento. Porque talvez você entrou aqui com a pergunta: será que eu consigo amar de novo? Será que eu consigo voltar ao primeiro amor dentro da minha casa? E a palavra que eu tenho para você é que Deus é aquele que restitui o vinho novo, 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 novo. Alegria nova na tua casa, alegria nova no teu casamento. Eu quero profetizar um reavivamento. Aleluia. E a gente dá pro lado da brincadeira, mas o negócio é sério. Você voltar a ter aqueles olhos de paixão e de amor pela tua casa. Você parando de fazer hora extra no trabalho porque não quer chegar em casa. O teu prazer hoje volta a você estar na tua casa, com a tua esposa, com teus filhos, com teu marido. É um tempo de vinho novo. Deus diz assim: pastor Elias, eu gosto. Eu falei isso na última vez que eu preguei aqui. Jesus entra na boda de Caná da Galileia. Quando ele entra, o que falta lá? O que falta? Falta vinho, mas falta mais coisa. Também falta água. Porque o texto diz assim, Márcio: Jesus entrou, e quando entrou Maria fala para ele: estamos com um problema, faltou alegria no casamento, faltou vinho. Faltou alegria, faltou o que alegra. Aí Jesus: que tem algo contigo, mulher? Não é chegada ainda a minha hora. Só que Maria sabe o que falar. Olha que me dê atenção aqui. Eu vou passar já para o pastor. Olha o que Maria fala. Chama os servos e fala para os servos: façam tudo conforme ele mandar. Não, porque aqui eu não mando nada, não. Aqui quem manda é ele. O que ele falar é que vale. Jesus então olha para 6 talhas de água que estão vazias. Essa talha de água era usada no ritual de purificação. Então eu entrava na festa e me purificava para entrar na festa. Se a talha está vazia para encher, é sinal de que faltou água e ninguém deu falta. Porque o que purifica falta, eu não dou falta. Eu só dou falta do que alegra. Aí Jesus enche o que purifica, e do que purifica eu transformo no que alegra. É um tempo de restituição para a tua casa, é um tempo de restituição para a tua família. Com a autorização do pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. O ministério de louvor vai estar louvando a Deus. Enquanto eles estarem louvando a Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque nós queremos orar pela tua vida. Talvez você tenha entrado hoje aqui pedindo de Deus um socorro e pedindo de Deus um alívio. Talvez você tenha entrado aqui pedindo de Deus uma resposta, e a resposta para a tua casa é: se posiciona que eu tenho restituição. Se posiciona que eu tenho trigo, eu tenho vinho novo e eu tenho azeite para a tua casa.
Se posiciona que a história muda. Se posiciona. Para de rasgar roupa e rasga o coração.